Caro Marco, muito obrigado por ter Olá, aceito o nosso convite. Sejam bem-vindos à ronda de entrevistas da Solha TV aos candidatos à Câmara Municipal de Sintra, agora com Marco Almeida, candidato independente. Marco, nos últimos anos, conhece bem, não é? Como tem um cargo na Câmara Municipal, aquilo que tem vindo a ser feito. Para si, o que é que ficou por fazer? Bom, vale a pena dar conta de que esta candidatura que agora avanço para a Câmara Municipal de Sintra corresponde apenas a uma fase de um caminho de 20 anos que já percorri em funções autárquicas, primeiro ligado a uma junta de freguesia e a partir de 2002 ligado à Câmara Municipal de Sintra enquanto vice-presidente da autarquia e ao lado do presidente Fernando Seara. E, portanto, é apenas um passo em frente num percurso de dedicação ao Conselho e aos sintrenses. Julgo que os municípios avaliaram sempre de forma muito positiva o trabalho que foi feito, consagrando, aliás, duas maiorias absolutas e, acima de tudo, valorizando muito as questões sociais e as políticas sociais que a Câmara conseguiu implementar ao longo destes 12 anos. E, nessa matéria, sinto-me responsável por elas, porque, neste período, fui eu que as desempenhei e que lhe dei um seguimento e um rumo no mandato autárquico. Então esta ideia de se criar o Estado Social Local é um aprofundar dessa intenção, dessas políticas que vieram a ser tomadas ao longo destes últimos anos, mas na prática como é que vai criar este Estado Social Local, concretamente? De que maneira? Bom, de facto, como diz, é o seguimento do exercício das minhas funções ao longo destes 12 anos. A experiência que acumulei no exercício das funções autárquicas, os polos sociais que detive, a relação que tenho com as escolas, com o tecido associativo e, em particular, com as instituições de solidariedade, permitiram-me constatar de que é preciso enquadrar tudo aquilo que foi feito num projeto que unifique e que seja claro junto dos sintrenses. O Estado Social Local é uma ideia pioneira e parte deste pressuposto, fruto das políticas destrutivas das empresas e do emprego, a par do aumento dos impostos que os sucessivos governos têm implementado no país, são as famílias que mais sentem e aquelas que mais sofrem. O Estado Social Local é, ao fim e ao cabo, um projeto com várias medidas que tem dois âmbitos de resposta. Por um lado, tornar os impostos municipais mais amigos das famílias. De que forma? Diferenciando-os. E, por outro lado, no IMI, nomeadamente, por exemplo, é um bom exemplo disso, mas também no que diz respeito às taxas de saneamento ou à fatura da água, que penaliza bastante as famílias. A Câmara Municipal de Sintra tem condições hoje, por via do orçamento folgado que os SEMAs têm, de reduzir a fatura da água e, dessa maneira, contribuir para o aliviar dos orçamentos familiares. Neste caso era uma baixa de impostos. O Estado Social Local parte destes dois princípios, de facto. Parte do princípio de tornar e de implementar um conjunto de medidas que passam pelas taxas e pelos impostos municipais de forma mais leve, que as famílias paguem menos ao fim e ao cabo, mas, por outro lado, construindo um conjunto de respostas para as famílias. Vários exemplos. Eu sou protagonista de uma medida que foi implementada há 12 anos, que é a oferta dos manuais escolares do primeiro ciclo. É uma medida com um enorme impacto, que beneficia anualmente cerca de 15 mil famílias e que acontece num momento da sua vida de esgotamento dos orçamentos familiares. Esta medida dos manuais escolares, eu sei bem o impacto que teve junto dos sintrenses e, acima de tudo, a expectativa que eles têm relativamente ao futuro. A garantia que eu dou que é uma medida para continuar e há, de facto, disponibilidade para alargar esta medida para o segundo ciclo do ensino básico. Portanto, o objetivo é, a partir da boa experiência dos manuais escolares, alargar esta medida. Mas nós temos outras medidas que visam suavizar os encargos que as famílias têm, por exemplo, com a deslocação dos seus filhos para as escolas, através do passo social, mas também o apoio que temos que dar a uma população hoje que sofre bastante pela falta de recursos que tem, que é a população sénior, os de maior idade deste Conselho, que trabalharam, que tiveram expectativas nos descontos que fizeram e que agora precisam também de uma resposta. Estou em condições de avançar o lançamento do programa das Bolsas Solidárias, que visam principalmente dar resposta aos mais idosos que hoje são mais desprotegidos e que precisam de ter o acompanhamento em casa, precisam de ter o lar. Apoio social também, sem não é? Dúvida, todos estão em casa, mas tendo em conta que a Câmara Municipal tem uma dívida tão avultada, será que há condições para pôr em prática todas essas medidas? A Câmara Municipal de Sintra tem condições financeiras estáveis, é importante de dizer isto, é importante afirmar isto,
há folga no orçamento municipal e eu sei aonde é que se pode poupar para se poder investir em matéria social. A Câmara Municipal não pode fazer o mesmo que o Governo fez, que se demitiu da sua função social. Nós temos que continuar a ajudar as nossas famílias, aqueles que aqui vivem e também aqueles que aqui trabalham, que são fruto de rendimento a economia local do Conselho. Na apresentação da sua candidatura também referiu que pretende fazer do ordenamento do território uma catapulta para o desenvolvimento económico, para a atração de melhores empresas. Na prática isto é o quê? Isto é uma revitalização económica? Nós temos, ajudar aquelas empresas já cá estão a chamar outras? Nós temos um programa de revitalização económica do Conselho de Sintra que passa por 3 áreas. Por um lado, a aposta no turismo, onde se enquadra, de facto, o aproveitamento do litoral. Depois, o apoio ao comércio local, porque o comércio local é, muitas vezes, o único sustento de muitas famílias deste Conselho. E depois, uma perspectiva de investimento na agricultura do Conselho. A agricultura do Conselho já foi importante, quer através do vinho, quer através das leguminosas, e é importante voltarmos à terra, porque o Conselho tem na sua zona norte uma oportunidade também de desenvolvimento. Mas voltando à questão do ordenamento do território e, em particular, do litoral, aquilo que nós hoje temos é o total abandono de uma faixa importante do Conselho, que implica uma falta de autoestima das comunidades que vivem e também uma ausência de investimento num setor que é um setor importante como o turismo. Na prática, aquilo que nós pretendemos... Neste caso, o turismo ligado, o turismo balneário, mais por aí... O turismo ligado aos desportos da natureza, por exemplo, o turismo ligado à descoberta e ao usufruto dos espaços do litoral, mas só é possível fazer isto se de uma vez por todas nos conseguirmos entender. Hoje, o litoral do Conselho, quase de forma única, tem diferentes entidades que o tutelam. Entidades que não têm capacidade de financiamento e entidades que muitas vezes se sobrepõem ao nível das suas competências. A nossa primeira intenção é negociar com o Ministério do Ambiente a transferência de competências para a conservação e gestão do litoral. Eu sempre acreditei... Está a ser transferido então para a Câmara Municipal, diretamente para a Câmara? Um conjunto de competências e de responsabilidades que hoje estão na esfera de diferentes entidades públicas que estão longe dos nossos problemas e que não têm capacidade de financiar os investimentos e as obras que são necessárias. Há quanto tempo não ouvimos falar da requalificação das arribas e nada acontece no nosso Conselho? Eu gostava aqui, a propósito deste assunto, de mencionar um aspecto que eu acho que é relevante e que traduz estas dificuldades que temos. Há cerca de 5 anos implementei um programa de requalificação, de tentativa de requalificação das zonas balneares do Conselho, criando em algumas delas ligações de percursos pedonais. Depois tivemos da parte do Parque Natural Sintra-Cascais e da parte do Ministério do Ambiente várias tentativas de impedimento desses pequenos investimentos que estavam em curso. Nós só conseguimos transformar o nosso Conselho se também... A Câmara tem que ter mais poder sobre isso. Sem dúvida, por isso é que nós queremos negociar um protocolo que transfira competências, tal como aconteceu com a Câmara Municipal de Cascais há cerca de 6 anos, no mandato do Dr. António Capucho. Queremos replicar em Sintra o modelo que acabou por ser utilizado em Cascais. Eu julgo que temos condições para isso. Temos, aliás, nesta candidatura, uma pessoa com muita experiência na área do ordenamento do território, da gestão do litoral, que é o Dr. António Capucho, e que certamente nos poderá dar aqui um contributo valioso para podermos resolver também uma parte dos nossos problemas nesta zona do Conselho, que necessita de grandes investimentos. Então, para si, dentro essas medidas todas e dessas áreas nas quais quer intervencionar e quer mudar, para si o que é mais importante? Ou seja, Sintra, os sintrenses precisam fundamentalmente do quê? Onde pensa, qual é a primeira coisa? Os sintrenses estão esmagados de uma forma geral, fruto da estratificação social que o Conselho tem, estão esmagados com o sofrimento. Um sofrimento que lhes é imposto de fora para dentro e que o Governo, este e os anteriores, o têm vindo a utilizar na mesma medida, preocupando-se mais com números e menos com as pessoas. Este projeto, que é feito por cidadãos independentes de Sintra, aquilo que pretende é salvaguardar, proteger e dar uma oportunidade às famílias. Portanto, as nossas medidas principais serão aplicadas no âmbito do Estado Social local. Num contexto de crise, é importante que as pessoas tenham o que comer e que seja-lhes dada a oportunidade também dos seus filhos poderem estudar, porque o estudo, a educação, é a única forma de alavanca social. Porque há cada vez mais pessoas numa situação de emergência.
Sem dúvida. Eu tenho consciência disso. Na Câmara Municipal de Sintra, nestes 12 anos, aquilo que andámos a fazer foi a implementar medidas para compensar aquilo que o Estado Central ia retirando. Portanto, temos que ser capazes de dotar o Orçamento Municipal de uma maior preocupação. É um contraciclo. Nós temos que funcionar num contraciclo. A Câmara não pode abandonar as famílias que aqui vivem. A Câmara tem que perceber que, em primeiro lugar, está a proteção às famílias. Porque há medidas que podem ser implementadas de forma imediata e há outras que demoram mais tempo. Nós não podemos estar... Essa medida, por exemplo, de alargar os manuais escolares ao segundo e terceiro ciclos, seria uma das medidas imediatas? É uma medida imediata. Se ganhar as eleições no próximo dia 29, seria uma das primeiras coisas que faria? Só pode ter reflexo depois no ano letivo 2014-2015. Porque o ano letivo já começou, as famílias já compraram os manuais escolares do 5º e do 6º ano e, portanto, essa medida seria para implementar no ano letivo seguinte. Agora, nós temos outras medidas que podem ser implementadas desde já. A redução da fatura da água é uma medida que pode ser implementada a partir do momento que tomemos posse. Imagine este número. Os serviços municipalizados de água e saneamento perdem todos os dias 11.000 euros no âmbito das perdas de água. É uma situação que não podemos aceitar. Nós não podemos perder parte do investimento que fazemos na compra de água à EPAL a ser desbaratada por fugas de água e por perdas de água. Nós temos que ser capazes de implementar... Porque a rede está obsoleta? A rede está obsoleta, há situações também de roubo de água, claro, portanto, são situações que é preferível baixar a água para que não tenhamos esta segunda consequência, que é pessoas terem acesso à água e não a pagarem. Mas imagine estes 11.000 euros multiplicados por 365 dias, qual não é o valor que todos os anos está aqui a ser perdido e que ninguém tira nenhum benefício dele. Portanto, os SMAs têm que ser dotados de uma capacidade técnica e humana para resolver estes problemas, para que ao fim e ao cabo possamos poupar ali para podermos investir depois na proteção social que temos necessidade de o fazer. Para também concluirmos a nossa entrevista, pergunto-lhe se ganhar as eleições, se aceitaria ter um espaço semanal ou quinzenal nos canais Sintra Online, onde, num programa a formatar, onde pudesse responder a perguntas dos munícipes e também falar daquilo que, neste caso, iria fazer no Conselho. Aceitaria? Esta questão da aproximação dos eleitos aos municípios é essencial. Eu, aliás, sou um pouco pioneiro dessa relação quando, há muito tempo, criei um blog e depois quando avancei para uma página também no Facebook, onde me dou a conhecer, dou conta de quem sou e, acima de tudo, recolho críticas e opiniões e também propostas de solução para muitos dos projetos. Porque o contato direto é importante. Não é? Sem dúvida também que é, e dizer que a comunicação social local tem um papel a desempenhar neste Conselho. Mas a comunicação social local tem que estar mandatada na relação com a Câmara para... A Câmara deverá apoiar também. Considera que a comunicação social do futuro passará por este tipo de plataformas online? Eu acho que nós estamos num contexto em que temos que usar todos os mecanismos para darmos a conhecer aquilo que o município faz, mas acima de tudo aquilo que aqueles que estão no terreno também fazem. Eu sou muito favorável a que a Câmara Municipal não tenha qualquer boletim em suporte de papel. Eu sou favorável... Como outras câmaras têm. E defendo que a Câmara Municipal de Sintra deve ter uma relação com a comunicação social local através da qual contrate um conjunto de serviços que dê, por exemplo, a conhecer a atividade da Câmara, mas também a atividade das nossas empresas, das nossas associações... Uma relação de confiança e não de pressão, não é? Desde que o processo de relação entre a Câmara e os órgãos de comunicação social locais seja transparente, ninguém tem nada a temer. E, portanto, quanto mais for forte a nossa comunicação social local, mais forte será o meu Conselho, porque divulgará também as iniciativas. E as pessoas muitas vezes sentem-se afastadas, não sabem aquilo que se está a passar e assim é uma maneira de saberem ou de ficarem mais informadas. Para concluir, concedo-lhe no máximo 2 minutos para esta Câmara, onde poderá passar a sua mensagem aos eleitores e aos cidadãos de Sintra. A palavra que eu quero dirigir aos sintrenses é basicamente esta. É um pedido de confiança para a eleição que se adivinha no próximo dia 29 de setembro. Em cima da mesa vão estar vários projetos e vão ser avaliados vários candidatos.
Eu sou o candidato de um movimento independente, mas que tem tradução também nas 11 candidaturas às freguesias e à Assembleia Municipal. Esta é uma candidatura dos sintrenses e para os sintrenses. Esta é uma candidatura que pretende valorizar aqueles que aqui vivem, aqueles que aqui trabalham e, acima de tudo, aqueles que aqui procuraram fazer a sua vida. Eu acredito nos sintrenses porque eu sou de cá. Foi este concelho que me acolheu e é neste concelho que também trabalho. Peço que valorizem aqueles que conhecem as comunidades, as associações, as empresas e também as nossas escolas. Aqueles que aqui estiveram sempre e aqueles que quiseram aqui estar livremente e não por imposição de qualquer partido. Eu sou de Sintra e quero fazer por Sintra e Sintra é o meu partido.